Bom dia, bom dia, bom dia para todos. Tenham todos uma ótima semana. Essa semana vai ser uma semana abençoada. E vamos para cima. A ordem de Deus é que a gente cresça, multiplique, frutifique. Foi para isso que nós, seres humanos, fomos formados por Deus. Então nós temos que fazer com aquilo que Deus ele está mandando a gente fazer. Ele já deu a ordem. Ele já determinou que a gente venha crescer, que a gente venha multiplicar aqui na terra. E aqui no Gênesis, no capítulo 9, vem dizendo assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente, e será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, será derramado seu sangue, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo, estou no versículo 8. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E de novo no versículo 11 ele fala: E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída, toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou a terra. Então aqui diz o seguinte, aqui mostra primeiramente Deus dando a ordem. Deus chegou para Noé e o abençoou, tanto a ele quanto aos seus filhos. Crescei-vos, enchei a terra, multiplicai a terra. Vocês já devem ter ouvido pessoas falar assim: rapaz, você pode crescer, você pode expandir esse negócio aqui, você pode
sabe, aumentar a sua loja, aumentar o seu estoque, né? Hoje é segunda-feira, então vamos falar de negócios, mas negócios baseado, pautado na palavra de Deus. Então, você já deve ter ouvido muitas pessoas falando assim: não, tá bom assim, não quero crescer não, sabe? Eu tendo a minha lojinha, as minhas vendas todo mês que dá para mim me manter, que dá para mim pagar minhas contas, que dá para mim viver, botar o pão na minha mesa, tá ótimo. Sabia que uma pessoa quando faz isso ela tá errando, ela tá pecando? Porque isso é bíblico. Deus manda a gente frutificar. Deus manda o ser humano multiplicar. Por que a gente está errando? Por que a gente está pecando? Porque a vida não é nossa. Quando a gente não cresce, a gente está impedindo de que outras vidas venham ser abençoadas através da nossa. Você sabia disso? Isso se chama egoísmo. E Deus falou 2 vezes aqui para Noé. Ele falou no início do capítulo 9, no primeiro versículo, e falou aqui no versículo 7. Deu a ordem novamente. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Tem muitos religiosos que pegam esses trechos aqui e acham que Deus está falando só no sentido de criar família, de fazer filho. Também. A pessoa também, se ela tem sonho de ter uma família, de ter filhos. Eu já ouvi também muita gente falando sobre o sonho de constituir uma família. Eu já vi gente falando assim: quando eu tiver uma casa, eu quero ver minha casa cheia de filhos, de criança correndo. Aí eu já vi gente falando assim, mas criar filho num mundo tão difícil como o de hoje, olha, eu te aconselho a nem pensar em ter um filho, quanto mais de um. Tá errado. Sabe por que o mundo tá um caos? Sabe por que o mundo tá um pedacinho do inferno? Porque os incautos, os ignorantes, eles não se preocupam com isso. E eles vão botando filho na terra que nem coelho. E esses filhos nascem sem uma referência de pai, de mãe, e se tornam rebeldes. E aí, a rebeldia e a revolta deles, eles descarregam no mundo, causando brigas, mortes, ferindo outras pessoas. Mas sabe por quê? Por que isso acontece? Porque pelo menos os filhos dos incautos, os ignorantes, os incautos que botam filho no mundo, eles têm coragem para botar. Já as pessoas de bem, elas se omitem. Não quero ter filho não quero nem pensar em constituir filho, só quero casar. Não, tu tem que pensar em deixar sua semente do bem na terra, deixar um legado, porque isso é ordem de Deus, que o ser humano ele venha crescer em todas as esferas, em todas as áreas, que ele venha exponencializar. O ser humano, nós fomos feitos para exponencializar. Não só na vida financeira não, tá? Mas em todas as áreas, na família, você exponencializar a sua família, na vida financeira, na vida espiritual, você ser um abençoador do seu bairro, da sua vizinhança, da sua cidade, do seu estado, você ser uma referência, porque você é uma benção, você cresce, você é o sal que dá sabor na terra, você é uma pessoa que contribui para o bem da sociedade, da família, no meio aonde você vive, porque você faz as pessoas crescerem. A sua conduta faz com que outras pessoas venham desenvolver. Então você foi feito para isso, nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para crescer, para multiplicar, para exponencializar. Nós não fomos feitos para diminuir na vida das pessoas nem na terra. Tem pessoas que chegam e falam assim: para que eu vim ao mundo? Por que eu vim ao mundo? Você sabia que é o mundo que pergunta para você? É o mundo que pergunta para você: o que você está fazendo aqui? Porque o mundo não deve nada nem para você e nem para mim. Pelo contrário, a terra está esperando um resultado teu, um resultado meu. A terra está esperando a nossa semente multiplicar. Porque já foi ordem de Deus. Se você crê na palavra de Deus, é ordem de Deus, está na Bíblia. Deus já deu a ordem para a gente multiplicar. Então, se a pessoa não está multiplicando, a terra está assim,
Rapaz, essa pessoa está aqui há 20, 30 anos. O que ela está fazendo? Até agora ela não jogou a semente da multiplicação. Até agora ela não desenvolveu, ela não cresceu. Então é a terra que está esperando da gente. O mundo é que nos cobra. O mundo não nos deve nada, não. Tem muita gente que saiu desse mundo, que já morreu, partiu dessa vida e deixou dívida para o mundo. Deixou dívida para a família, literalmente. Deixou dívida com a agiota, deixou dívida, o nome dele sujo por aí pelo mundo. Deixou dívida com a terra, porque não contribuiu em nada de bom para o mundo. Olha, tem pessoas que falam assim: ah, eu quero ser rica. Qual é o teu sonho? Ah, eu quero ser rico. Ah, eu quero ser milionário. Tá certo, você quer ser milionário. Mas toda pessoa que é milionária, que é rica, ela contribui na vida de alguém. Ela contribui na vida de alguém. Ela não é rica, não é milionária porque ela ganha dinheiro das pessoas, não. Ela presta serviços, favores, ela gera valor na vida das pessoas. Então, quanto mais pessoas ela gera valor, mais a terra devolve para ela. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Elon Musk, o dono da Tesla. Ele é considerado um homem bilionário. Bilionário. Mas por que ele é considerado um homem bilionário? Ele já contribuiu para a terra com as suas invenções. Ele criou um carro a energia elétrica. Olha o quanto foi impactante essa invenção dele no mundo. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Então você está entendendo por que ele é bilionário? Porque ele contribuiu na vida de bilhares, de bilhões de pessoas com essa invenção do carro com a energia elétrica. A pessoa chega ali, pega a tomada do carro, pega o carregador do carro, bota numa tomada, encaixou, não precisa pagar etanol, diesel, gasolina, álcool, não. É só carregar. Olha a inteligência que Deus deu para o cara. E ele pegou essa sabedoria, que não é inteligência, ele pegou essa sabedoria e contribuiu na vida de bilhões de seres humanos. O dono da Apple, Steve Jobs, criou um telefone revolucionário que faz vídeo, como eu estou fazendo aqui, que liga, que recebe mensagens, que manda e-mail. Então, porque ele contribuiu na vida de bilhões de pessoas com essa invenção, ele foi beneficiado, a terra devolveu para ele. Então, se você quer ser bilionário, milionário, você tem que pensar no que eu estou contribuindo aqui na terra. Eu estou gerando valor na vida de quem? Hoje é o início da semana, segunda-feira. Dia que as pessoas começam o seu ciclo no trabalho. Então pense, se você quer prosperar na terra, o que você tem feito? Você tem crescido? Você tem feito pessoas crescer? Você tem multiplicado seus talentos na terra? Porque aqui Deus manda o homem crescer, frutificar e multiplicar. E encher a terra. Encher a terra com o conhecimento que ele está dando para ele. O conhecimento que você tem não é seu, é de Deus. Então você não pode ser egoísta e pensar só em você. Você tem que multiplicar, você tem que passar isso para frente. Então pense nisso. E ele diz mais. Aqui vem dizendo no texto seguinte: Noé planta uma vinha. Então você vê, Deus mandou ele crescer, multiplicar, ele já plantou uma vinha, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra. E plantou uma vinha. E bebeu do vinho. E embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. E fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros. Os outros 2 irmãos pegaram uma capa, botaram sobre os seus ombros. Indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé,
e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Eu li para você o capítulo todo, de Gênesis 9. Aí aqui nessa outra parte, na primeira parte do capítulo, Deus abençoou a Noé e a seus filhos. Mas na segunda parte, tem um outro detalhe. Além de você ter a obrigação de encher a terra, tem um outro detalhe aqui. A primeira bênção com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. Aqui, Cão, ele não honrou seu pai, porque ele viu a nudez do seu pai. Ele viu o erro do seu pai. Então, para você prosperar, para o ser humano prosperar, ele tem que ter um coração limpo. Ele não pode ter mágoa, ressentimento, ódio. Ele tem que se consertar se ele tem algo de errado com alguém, com o pai e com a mãe. Ainda mais se for com pai e com mãe. É treta. Tudo que você for tocar a mão não vai dar certo. Então você tem que se reconciliar com seu pai, com a sua mãe. Ah, Rodrigo, mas o meu pai não vale nada. Não interessa, é teu pai. Ah, mas meu pai não é nenhuma referência, não dá exemplo. Não interessa, é teu pai. Olha aqui o que aconteceu com Cão. Ele viu a nudez de Noé. Em vez dele ter temor, reverência, respeito com seu pai, ele fez saber a seus irmãos, ele ficou debochando. Vamos lá ver meu pai pelado, vamos lá ver meu pai nu. Ah, ficou caçoando. Já os outros irmãos nem ousaram olhar para ver o seu pai nu. Olha o respeito. Nem ousaram ver o seu pai nu. Viraram as costas e cobriram o seu pai. Já ele não. Ele foi irreverente, não teve respeito com seu pai. E o fim dele foi ser servo dos seus irmãos. Ele foi amaldiçoado. Então, lembre-se disso. Para você prosperar, para você desenvolver no ramo de negócios, venda, em qualquer área da sua vida, para você crescer, conforme diz no início do capítulo, você tem que honrar pai e mãe. Ter respeito, ter reverência. Primeiro, honrar o seu pai maior, que é Deus. E segundo, se você tem alguma treta com alguém, se for com pai e mãe, é você se reconciliar rapidamente, pedir perdão. Ah, mas foram eles que erraram na vida. Não interessa, eles são seu pai e sua mãe. Você tem que pedir perdão para eles. E se reconciliar com Deus, que Deus vai te abençoar. O que diz lá na oração do Pai Nosso? Deus não manda a gente perdoar os nossos inimigos. A gente só recebe perdão de Deus quando a gente perdoa os nossos inimigos. Primeiro a gente tem que perdoar os nossos inimigos. A gente pede assim, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então eu tenho que perdoar os meus devedores, aqueles que me machucaram, que me feriram na caminhada da vida, e Deus vai me perdoar. Deus, ele vai me agraciar. Eu vou viver debaixo da graça, da dispensação, do favor de Deus. Aí, meu caro, naturalmente você vai frutificar, sua vida vai multiplicar, você vai crescer na terra. Então eu quero deixar essa mensagem para todos. Início de semana, início de labor, de luta. Para você crescer e multiplicar, tu tem que liberar perdão. Todos nós. Jesus manda a gente perdoar 70 vezes 7. É muito, né? Sabe o que ele quer dizer com isso? Que em toda situação que vier para tentar sujar a gente, mesmo a gente estando certo, a gente tem que liberar o perdão. A todo momento, a todo instante, a todo segundo. Vivemos num mundo caótico, num mundo de contenda, de intriga, de disse-me-disse, de blá blá blá. E a gente tem que liberar o perdão. A gente não pode deixar nada sujar o nosso coração. Fica essa dica para todos vocês, que vocês venham ter uma ótima semana, um excelente dia de segunda-feira e vamos para cima, que o topo é nosso. Um abraço.